Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar agora, 2022, a nossa série de prosa de terapeuta. O nosso papo aqui, falando alguns causos, algumas histórias, as nossas versões, os nossos entendimentos. Vamos aqui conversar um pouco sobre algumas coisinhas que terapeuta conversa, né? O terapeuta adora falar sobre alguns assuntos bem específicos. Meu nome é Marta Cunha, nós somos terapeutas holísticas, trabalhamos com diversas técnicas de transformação, de ajuda, de melhora do ser. Eu trabalho com um método que eu criei, chamado método acolhimento, que ele é para acolher as nossas dores, os nossos medos e os nossos sabotadores, que serão o tema do mês de março. Mara, boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está nos assistindo agora, é boa tarde, pode ser que você esteja assistindo mais tarde, é boa noite, ou amanhã de manhã vai ser bom dia, né? Mas o importante é que você assista e que a gente consiga transmitir para vocês algumas coisas, algumas dicas e alguns esclarecimentos sobre esses nossos sabotadores. A gente vai falar em algumas aulas, né? Durante todo o mês de março, a gente vai estar falando somente de sabotadores, né? Então, a gente vai estar trazendo alguns tipos de sabotadores e aqueles que mais nos sabotam, né? Que a gente sabe que a gente tem vários sabotadores, mas tem alguns que são os que mais nos sabotam, que a gente acaba achando que não, que isso são coisas normais que acontecem, mas não são. Então, meu nome é Mara Cachoeira, eu sou terapeuta, eu trabalho com a ferramenta TRG e EFT, tá? E a gente procura trabalhar o nosso dia a dia, trabalhar o nosso eu, tentar gerenciar esse nosso eu, né? Que é o importante, é isso, né? Que a gente consiga realmente entender quem nós somos e como a gente administrar o nosso dia a dia, né? Claro que tem dias que são mais difíceis, outros são mais fáceis, coisas que a gente vem acumulando desde a nossa infância, e assim a gente vai trazendo no nosso dia a dia e vai limpando cada uma dessas consequências que os nossos sabotadores acabam deixando na nossa vida, né? São as marcas que a gente traz desde a infância. E a gente está aqui para trazer um pouquinho do que a gente sabe para vocês. E a Marta agora vai falar um pouquinho aí da parte técnica. Eu estava aqui compartilhando, chamando mais gente. Para você que vai assistir. Ai, que legal. Para você que vai assistir depois, mais tarde. Hoje, nós pensamos em falar sobre o crítico. Antes de mais nada, é importante dizer que todos nós temos todos os sabotadores. Depende muito da gente o que a gente faz com eles, né? Se a gente os trata como inimigos ou como amigos. Se eles são o sábio ou se eles são os que não são assim tão bonzinhos, né? Entendendo cada um, em que momento a gente está com determinado sabotador, qual é o gatilho que faz com que aquele sabotador tome a frente na fila, né? Ele, na fila dos 10, ele corre lá para frente, a gente sabe como lidar com determinadas situações e até mesmo como não prejudicar a nossa saúde e a saúde dos que estão em volta. A gente vai, como o próprio nome diz, a gente vai se sabotando com algumas coisas e vai só somatizando doenças. E hoje nós vamos falar de um dos sabotadores que, pelos estudos, é o pior sabotador, é o mais abrangente, que é o crítico. Quem que não é em nenhum momento crítico? Fala, Mara.
É verdade, quem não é, né? Na Maria. verdade, assim, uma pergunta para quem está aqui participando com a gente, quem está agora ao vivo aqui. Você sabe o que é um sabotador? Porque todo mundo fala de sabotadores, sabotadores, tudo é sabotador. A gente, qualquer coisinha que a gente vai fazer que não dá certo, é o sabotador, é porque eu tenho um sabotador, né? Lógico, a gente sabe que tem, mas o que é um sabotador, né? Então, os sabotadores é o conjunto, né, de padrões mentais que a gente traz para a nossa vida, né? Então, são as crenças, são aquelas suposições que desde a infância a gente vem trazendo aquilo, né? E a gente vai tomando tudo isso como verdade. Então, isso, e o crítico sabotador crítico é um desses que a gente traz lá da nossa infância, né? A gente já vem com ele desde pequeno, a gente traz, eu acho que, como a Marta falou, é o pior, né? É aquele que nos atormenta na vida adulta, que a gente traz da nossa infância, mas na vida adulta é aquele que vai gerar estresse, vai gerar depressão, vai deixar a gente ansioso, vai dar as nossas decepções, normalmente são causadas pelo nosso sabotador crítico, né? Então, tudo isso a gente tenta na terapia, né? A gente tenta ajudar para que você entenda, né? Qual o tipo de sabotador você tem, quer dizer, qual não, porque sabotador a gente tem todos, né? Só que uns numa escala maior, outros numa escala menor, depende de como foi tua infância, né? Que geralmente os sabotadores vêm da infância. Alguns são adquiridos depois, com o passar do tempo, com às vezes um professor, com um chefe, com alguma coisa que você teve que desencadeou isso na tua vida e você tomou isso como verdade, mas na maioria das vezes ele já vem conosco lá da nossa infância, a gente traz para a vida adulta e a gente acaba tendo muitos problemas com eles, né? O Então, crítico é assim. Quem é o crítico? Né? Como é que a gente. O crítico é aquele que acha defeito em tudo. Ele acha defeito em si, ele acha defeito nos outros, ele acha defeito no ambiente, nas circunstâncias, ele acha defeito em tudo. Gente, uma pessoa que acha defeito em tudo é uma pessoa que está satisfeita? Não, né? Não pode e estar é uma satisfeita. pessoa negativa também, né? É. Por isso, muitas vezes, quando ele é um sabotador, ele é muito crítico consigo mesmo, isso impede de seguir adiante. Porque muitas vezes ele acha que ele tem. Ele fala alguma coisa, depois ele se arrepende do que ele falou, e daí aquilo fica corroendo dentro dele. Ele fala alguma coisa e daí ele fica com raiva por ter falado aquilo, porque ele não devia ter falado, ou ter feito, ou ter ido em determinado lugar. O crítico, ele fica criticando tudo o que você faz. E ele critica tudo o que todo mundo faz. Ele não vê coisa boa nas coisas. Ele só vê o lado negativo, não é uma coisa positiva. Quando o crítico é o crítico positivo? O crítico é positivo quando ele atua, quando você faz as pazes com ele, e ele atua como um discernimento. Então, a gente tem que ter, né, um pouco de censura interna, né? A gente também não pode ir. A gente tem uma coisa que, assim, eu não posso, se eu estou numa praia de nudismo e ir lá vestida de roupa. Né? Eu tenho que ter um discernimento, porque então o crítico ele tem um lado que é bom. A gente fala muito da consciência crítica. Você tem que ouvir os dois lados da história, os três lados da história, ouvir todas as partes para chegar a um denominador. Então, você cria, né? Tem até uma
uma piadinha, né? Que o marido chegou em casa e a esposa estava lá toda apavorada e falou assim: a empregada vai embora. E ele falou: problema seu. Mas ela diz que ela está grávida. Problema dela. Mas ela diz que o filho é seu. Problema meu. Então, quando você consegue separar as coisas e ver de quem é o problema, aonde está o problema de quem, cada um tem que resolver o seu problema, e você consegue ver isso de fora, e ter uma consciência de que, bom, tal pessoa não está certa por isso, o problema de tal pessoa é esse, o problema de tal pessoa é esse. Não adianta eu criticar uma situação como um todo. Eu tenho que ter essa consciência de que a história tem 2, 3 lados e de o que faz sentido para mim, o que tem é bom, o que tem bom senso, o que está correto, porque o que é correto, né? E o crítico, ele quer corrigir o outro, mas o que é correto para o outro, para mim é bom comer carne, para você não é. Então eu não vou te criticar por causa disso. Certo? Sim, e buscando aí, pegando esse teu gancho aí, o crítico tem aquela justificativa, né, para enxergar sempre o negativo, que é a busca de preservar, né, a sobrevivência dele. Então, quer dizer, é mais fácil eu criticar do que eu apoiar ou de eu assumir o meu erro, né? Então, eu critico. Então, tem aquele crítico negativo que, ao invés de ele ver, analisar todas as partes, ficar cada um com o seu lado, ele adora criticar. Ele critica porque, assim, enquanto eu estiver criticando, ninguém vai me criticar, porque eu sou criticador. Então, eu estou criticando. Ninguém vai me criticar agora, eu fico numa boa. Só que não é isso, né? Porque não adianta você simplesmente criticar por criticar. Você tem que saber a hora de criticar também, né? É claro que críticas são bem-vindas, lógico que são, porque ninguém é perfeito. Nem Jesus Cristo foi. Se fosse, ele não teria morrido na cruz, né? Então, também não era perfeito. Então, imagine nós, seres mortais, né? Nessa nossa vida que a gente veio para aprender. Então, claro, as críticas são muito bem-vindas. Então, o sabotador crítico, quando ele faz uma crítica construtiva, é bom, é ótimo. Agora, quando ele começa só a ver o lado negativo das coisas, ele acaba te estressando, te deixando ansioso, te deixando de lado, você perde as oportunidades na vida, você deixa de ser uma pessoa agradável, porque as pessoas começam a te evitar, porque já vão conhecer, ai meu Deus, lá vem o chato, né? Ai, ou então você fica assim pisando em ovos quando você vai falar, quer ver se o sabotador, se um chefe teu tem um sabotador crítico, né? Você já vai falar com ele pisando em ovos, ai meu Deus, o que eu vou falar? Porque tudo ele critica, nunca tá bom para você. Então, você vai lá, faz o teu trabalho da melhor maneira possível, você faz assim, perfeito, né? Você diz, não, hoje eu vou chegar, hoje eu vou arrasar. Aí você chega lá, o que ele faz? Ele critica. Tá perfeito o teu trabalho, mas ele tem que achar alguma coisa para criticar, porque esse é o sabotador dele, ele não sabe viver sem isso. Então, tudo isso é o que subcarrega e que nos deixa nessa demanda de sempre estar procurando por algo, né? Então, a ansiedade que isso nos traz, o estresse que isso nos traz, a gente só vai perceber isso quando a gente começa a tratar desse sabotador. Porque até então você vai achar que, eu estou criticando porque isso tem que ser criticado. Né? Eu estou fazendo isso porque isso merece a minha crítica. Só que não, quando você começa a tratar esse sabotador, quando você começa a perceber que toda moeda tem dois lados, que você pode estar certo olhando de um lado e estar certo olhando, você pode olhar na coroa, na cara, vai ser a mesma coisa, né? Porque cada um tem o seu lado para criticar. E isso que eu acho que é importante você analisar os sabotadores que você tem, procurar entender que tipo de sabotador você tem e
usar os dois lados sempre, né? Porque sempre há dois lados. Então, a gente precisa trabalhar esse nosso sabotador. Tem um outro aspecto do sabotador, do crítico, que é assim, sair da zona de conforto. Então, você está numa reunião, por exemplo, uma reunião de planejamento como no meu caso, né, da minha experiência, uma reunião de planejamento de aula. Eu já tenho lá, eu faço desse jeito, eu sou assim, o meu esquema de aula é esse, o meu esquema de trabalho é esse, o meu esquema de projeto é esse, e daí vem alguém com uma ideia nova, daí você fala, não vai dar certo. Não, porque é isso, porque se eu pegar essa ideia nova, eu vou ter que sair da zona de conforto. Se você está numa grande empresa e daí vem um projeto novo para você, e daí você já fala, não, porque isso já foi testado, a pessoa já não sei o que. Às vezes já foi mesmo, já não deu certo mesmo, mas a gente pode fazer de novo, tentar mais uma vez, em vez de fazer esse projeto por esse caminho, a gente dá uma voltinha para chegar nele lá na frente. Então, o crítico, ele tem um crítico, um tipo de crítico, né? Que é aquele que ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer estar com medo de que, né, alguma coisa dê ruim para o lado dele. Né? Daí ele fica com aquela, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, né? São as desculpas do crítico, né? Que ele fica sempre com aquela lá, o que há de errado comigo? Dá tudo errado na minha vida. Para os outros tudo dá certo, para mim dá tudo errado, né? Então, essas são as falas do crítico, né? Que vem... Ele fica repetindo aquilo ali. Uma outra característica do crítico que é muito triste e que é muito difícil, porque muitas vezes a gente faz sem querer. A gente não faz o sabotador crítico pegando a gente de surpresa, assim, sabe? Ele fica no encalço por uma fala sua, e isso eu digo assim, nossa, eu já fiz muito disso, e eu peço perdão e desculpa diariamente, porque eu faço muito isso. E é muito difícil. Que assim, Marta, o nosso sabotador procura os sabotadores dos outros para poder criticar. Então, você fica atenta no que as pessoas vão falar. O que eu quero dizer assim, o sabotador, o crítico, ele faz comparações. E na comparação, você julga, você faz um ser superior ao outro, o outro inferior. E muitas vezes é tão subliminar, é tão sutil, as pessoas ficam tão... de repente você se pegou fazendo isso. E muitas vezes essa é uma desculpa, vamos dizer assim, uma mentira do crítico. E é um impacto do crítico nos outros, né? É muito difícil você lidar com essa abordagem de comparação. É muito difícil. Mas é um processo de autoconhecimento. Né? Você sabendo, todos nós aqui nesse papo, a gente conversando e sabendo que todo mundo tem o crítico, é saber o que faz o gatilho para você ter medo de sair da zona de conforto. Qual é o gatilho que faz você entrar numa coisa e fazer comparação? Não, mas o meu é melhor, ou o meu filho é melhor, não, mas o meu trabalho é melhor, o meu aluno é melhor, o meu cliente é melhor, o meu cliente tem... Imagina, né? A gente fica disputando desgraça, né? O meu cliente tem mais dor do que o seu. Não tem isso. É bem isso mesmo, fica sempre querendo aparecer, né? Na verdade, ele está ali com aquela vontade de criticar alguém, de fazer alguma coisa, quer dizer, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar que o dele é melhor que o meu. Não, o meu é melhor. E com isso, o crítico acaba ele mesmo, né?
se sabotando, né? Porque é uma sabotagem pesada que ele mesmo acaba, porque daí ele acaba tendo aquela frustração de não conseguir fazer aquilo que ele queria ter feito, porque muitas vezes a vontade dele não é criticar, é ser aquela pessoa, é fazer aquilo que a pessoa está fazendo, é mudar a sua maneira de viver, é ter outra forma em relacionamentos, não criticar tanto, não ficar pegando no pé, incomodando a pessoa. Tudo isso faz parte do crítico, mas a gente não admite isso. E a gente só começa a perceber tudo isso quando a gente começa a entender o que a gente pode mudar. Porque às vezes a gente está criticando alguém, não é porque a gente achou defeito, mas porque a gente queria ser quem ela é. Né? Então, às vezes, você olha para uma pessoa e diz assim, ai, que pessoa horrível aquilo, olha o que a pessoa fala, não sei o quê. Mas, na verdade, você está vendo um defeito que você tem, não que a pessoa tem. É um defeito teu, que você critica tudo que passa pela tua frente, né? E isso acaba deixando, assim, com que fique um clima pesado. Nos relacionamentos, geralmente, é uma pessoa que critica muito, que fica muito em cima, que deixa as pessoas inseguras por causa das suas críticas. E a pessoa fala assim, mas se eu não mostrar como você é, se eu não falar como você não vai mudar. Mas isso é uma desculpa. Por que a pessoa precisa mudar, né? Sim. Então, muito daquela coisa, né? Olha como a gente faz sem querer, né? Você fica falando enfim, para outra pessoa, para filho, para criança, vamos, você vai chegar atrasado, vamos chegar atrasado. Não, porque. E daí você justifica, né? Não, porque se eu não ficar pressionando, você vai ser um preguiçoso na vida. Ou a pessoa não vai fazer, vai chegar atrasada mesmo, ou vai perder vai perder a condução, né? Poxa, eu sei que você está atrasada. Então eu preciso pressionar, porque se eu não pressionar, não sai. Sabe, gente? É uma mentira, uma desculpa para justificar a sua ação. Né? Quando a gente fala, não, mas isso não é desculpa. Isso você não sabe como é. Isso não é uma desculpa. Porque se eu deixar, ele fica na frente da televisão o tempo inteiro. É bem isso mesmo, mas na verdade é o nosso, né, a vozinha lá do crítico que fica ali te perturbando. Às vezes você nem quer falar, às vezes você olha assim e diz assim, não, mas está tudo bem, né? Não vou falar, mas é aquela vozinha fica ali dentro de você. Não, você precisa falar, você precisa falar. Olha o defeito ali da pessoa, olha ali, ó, como é que eles estão, olha esse trabalho novo, isso daqui nunca vai dar certo, não, vamos fazer do jeito antigo, que é mais simples, é mais fácil, a gente já está acostumado. E assim, ele vai ali, ó, te sabotando. Ou mesmo até quando você quer emagrecer, né? Um item assim que eu trabalho. Quando você quer emagrecer, daí vem o crítico e diz assim: mas para que você quer emagrecer? Pense bem. Olha como é feio uma pessoa muito magra. Não, você não está tão gordo. Come só um pedacinho de pizza. Isso daí não vai te engordar. Então, fala assim, né? Isso, olha o tamanho do seu prato, olha, tá vendo? Ou o contrário, exatamente. Ou tem esse lado que você fica, não, faça isso só hoje e tal. Ou tem aquele, meu Deus, você vai comer de novo. Olha o tanto que você já comeu hoje. Ou você vai beber novamente, mas você já não bebeu hoje. E aquelas críticas que vão só te trazendo desarmonia, vão te trazendo estresse, vão te trazendo ansiedade, vai acabando com os teus relacionamentos, né? Você acaba ficando aquela pessoa isolada, aquela pessoa chata, que ninguém mais quer conversar com você. Você fica uma pessoa que é neutra, né? Porque é aquela pessoa que todo mundo, quando olha para você, já sente aquele friozinho, não, essa pessoa não. Ou então, vamos chamar para um jantar, não sei o quê. Fulano não vamos chamar essa pessoa. Porque essa pessoa acaba com o bom humor de todo mundo aqui. E tem
O crítico bom também, a gente está falando mais do lado negativo, porque sabotador geralmente é do lado negativo, né? Mas também tem, como você falou no início, Marta, existe o lado bom desse crítico, que é aquele crítico que ele vai criticar com consciência, ele vai, não é aquela pessoa chata, mas é aquela pessoa que vai estar ali do teu lado e vai dar a opinião dele sem te ofender, sabe? Vai ser uma pessoa que critica, mas ele analisa o que ele vai criticar. Ele tem Exatamente. certeza das coisas que Analisa ele vai fazer. que é a palavra-chave. Exatamente. É observar, Então, você analisar. analisando, você vai ter discernimento para você criticar ou não, né? Porque daí você vai saber, não, realmente você tem razão. Você vai explicar o porquê que você está criticando, não é fazer uma crítica simplesmente por criticar. Né? Então, eu acho que tudo isso permanece no nosso dia a dia aqui. E quando a pessoa chega, ela tem uma autocrítica tão forte, né, que ela acha que ela não é merecedora de nada. Ela acha que ela não é, ela tem, eu sou tão ruim, porque eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sou assim, eu não sou assado, eu sou gorda, eu sou pobre, eu sou feia, eu sou banguela, eu sou vesga, eu sou que eu não tenho direito a ter amor, eu não tenho direito a ter amigos, eu não tenho direito a um emprego decente, enfim. Como que a gente trabalha com isso em terapia, né? Na terapia holística, né? Alguém está dizendo aqui, pessoas assim são difíceis de lidar. Convivo com uma. CD Realmente, É, realmente é difícil. Realmente. Só que tudo tem como ser ajudado, basta a pessoa querer, né, Marta? Porque assim, a gente costuma falar, terapia não faz milagres, né? Mas quando a pessoa quer se ajudar, eu acho que existe a oportunidade dela entender, porque mudar, as pessoas jamais vão mudar completamente, né? Só que ela pode começar a analisar aquilo que vai criticar, ela pode ter um discernimento nas suas críticas, né? Então, eu acho que muito bem colocado isso, né? E não é fácil conviver com pessoas críticas o tempo todo. Muito do pessoa que é crítica o tempo todo, ela está vamos dizer assim, ela está sempre em guarda, né? Ela está sempre alerta. Porque se ela baixar a defensiva, porque se ela baixar a guarda, alguma coisa vai acontecer de errado, né? Ou comigo ou com o outro. Da minha experiência das pessoas críticas que eu convivi com algumas no trabalho também, assim, bem duras, mas umas, assim, que eram daquelas de bater na mesa, assim. Conquistar a confiança dessas pessoas. Fazer um trabalhinho de formiguinha e confiar, trazer essa pessoa para perto. Quando você consegue diminuir um pouco essa insegurança e com amorosidade deixar com que a pessoa confie em você, ela baixa um pouco a guarda e daí você entra e abraça e acolhe, né? Mas é difícil. É verdade. Mas eu acho que, por outro lado, é isso que a terapia faz, Marta, porque a terapia acaba acolhendo essas pessoas que só sabem criticar, essas pessoas que só estão nesse lado de críticas e de coisas assim, e a gente vai trazendo isso para o lado, vai mostrando para a pessoa, né? Como você criticar, assim, porque acontece assim, não. Exatamente, não. As críticas vão acontecendo no dia a dia. E assim, ninguém está dizendo para a pessoa não criticar, ninguém vai ser aquela pessoa que, eu não vou criticar mais ninguém a partir de hoje. Não, não é isso que a gente está falando. A gente só está falando que quando a crítica é demais, aí isso se torna um sabotador, porque daí vem aquela que você não tem mais convivência, você não consegue, porque as pessoas
que criticam demais, ela auto se critica, ela critica o próximo e ela critica as circunstâncias. Então, tudo para ela se torna em crítica. Ela não sabe falar outra coisa a não ser criticar. Então, é isso que a gente está falando e é isso que nós, como terapeutas, temos um grande poder nas mãos de ajudar essa pessoa a se entender, a se compreender melhor, né? Então, a partir do momento que você entende vai o um teu pouco para defeito, o você campo da vai para frente. autoestima também, né? Exatamente. Porque aí você vai começar a entender tudo aquilo que você diz, quando você é aquele sabotador da crítica que eu não posso, eu não consigo, eu não sei, isso não é para mim, aí você já vai começar a analisar, mas por que eu não posso? Por que eu não consigo? Isso é para mim, né? Mas você tem que querer e você tem que procurar ajuda, porque às vezes a gente não vê esse nosso defeito, às vezes a gente vê uns defeitos nos outros, mas não vê na gente, né? Então a gente precisa se autoconhecer também. E eu acho muito importante trabalhar a pessoa entender de que não vai ser eliminado esse sabotador da vida dela. Não, não vai, não vai. Nós vamos apenas ressignificar esse sabotador. Ela vai continuar, e é muitas vezes necessário. Até para a saúde, a gente precisa ter um pouco de autocrítica mesmo. A gente precisa ter um pouco deste sabotador na vida. Mas ele não pode levar à dor, né? Ele não pode te levar à paralisia eu não vou sair deste sofá, deste quadrado, deste lugar, porque não vai dar certo. O outro lugar é ruim, todos os outros lugares são ruins, né? E não vai dar certo. E a gente consegue ressignificando, né, como a Mara disse no início, né, essa fala, que é uma fala muito comum, que tem várias interpretações, que é ressignificando essa criança ferida, né? Essa coisa de infância. Às vezes, esse crítico, ele toma um lugar à frente depois de adulto até. A criança, ela vai, a pessoa, em um determinado momento da vida, ela é exposta a algum trauma, alguma situação em que o sabotador crítico toma a frente para que ela não se machuque mais. Ela fica na ofensiva, né? Ela vai ali na ofensiva, não, na defensiva, né? Então, ela vai, para ela se defender, ela usa a crítica. Então, quando ela vê que ela está tão subcarregada de problemas e de coisas do dia a dia, às vezes ela se tornou uma pessoa que acabou abraçando tudo que é coisas, ela quer resolver, e aí, para ela não se machucar mais, ela fica naquela defensiva. Aquela pessoa, Mara, que não aceita a crítica de jeito nenhum? Não tem aquela, o mimimi daquela que... Tem também. Nossa, tem também, né? Exatamente. É difícil, né? Porque tudo, para ela, tudo você está criticando. Você não Qualquer coisa que você fale, né? E também de certa forma, também tem um sabotador crítico que não permite que ela seja criticada, né? Então, essa é a coisa que acontece. Mas esse nosso sabotador é triste. Acho que como você falou no início, Marta, é o principal sabotador mesmo, né? Porque é aquele que ele aparece em tudo, não tem assim. A gente não pode dizer, não, nessa área da minha vida eu não tenho esse sabotador. Não. Todas as áreas da nossa vida nós vamos ter esse sabotador crítico. Em algumas horas ele vai fazer bem para nós, né? Porque a gente vai criticar e vai se sentir bem, né? Vamos entender melhor com a nossa crítica. Em outras horas ele vai nos prejudicar, né? Ele vai nos transformar em pessoas desagradáveis, né? Nós vamos ficar procurando defeito em tudo,
né? Aliás, não só defeito, porque o crítico ele não procura apenas defeito, ele critica seja bom ou seja ruim, tanto faz. Para ele, o importante para ele é criticar. Então, se você faz uma coisa boa, ele critica. Se você faz uma coisa ruim, ele critica também. Então, é esse dom que a gente Eu tem. acho que tem um trabalho importante a ser feito, muito, nesse mundo que a gente está, nesse momento que a gente está vivendo, infelizmente, de guerra e de um tipo de pessoa que são os tal dos haters, né? As pessoas que não gostam de outras pessoas, que são o sabotador crítico chegou a um nível em que eu não consigo ver o lado bom de pessoas, eu preciso expor para o mundo esse ódio e esse rancor e essa coisa ruim das pessoas. Sim. Então, eu não posso ser só um crítico doméstico, vamos dizer assim. Eu preciso dizer para os outros que eu sou crítico. Isso é um momento muito triste que a gente está vivendo, porque as pessoas podem ser o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, falar o que elas quiserem, elas precisam ser boas e corretas, não prejudicar os outros, né? A gente tem que ter um nível de bom senso, de paz e não de ódio, né? Sim, exatamente. Você já pegou algum cliente hater assim? Eu nunca peguei nenhum. Não, eu também não. No meu colo, nenhum hater assim. Não, para mim também não. Assim, agora, com esses problemas de sabotador crítico, sim, isso já aconteceu. As pessoas já dos dois extremos, desde aquele que não gosta de receber crítica até aquele que critica tudo, mas não nesse Mas nível. ele é o perfeito, ele é o perfeito, ele só critica, mas ele é o perfeito, né? Mas agora, pelo menos, eu acredito que quem nos assistiu, quem vai nos assistir mais tarde, vai ver esse vídeo, conseguiu ter uma noção e entender um pouquinho do que é um sabotador crítico, né? Então, você vai entender que, às vezes, o teu sucesso não chega por causa das tuas críticas, que você acaba, no teu poder pessoal, você acaba criticando mais do que relevando, né? Então, são coisas que você tem que tomar consciência disso, né? Analisar o seu tipo de sabotador, né? Porque o sabotador está aqui, a gente tem que aprender a conviver com ele, mas a gente não pode dar espaço demais para que ele domine a gente. Então, primeiro a gente domina ele, né? É mais fácil, né? Então, vamos dominar esse sabotador. E para quem quiser mais informações, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre sabotadores, nos acompanhe nesse mês de março. A gente vai estar falando de outros toda terça-feira, né? A gente vai estar aqui. A gente ficou um tempinho afastado aí devido a alguns probleminhas que a gente teve, né, Marta? Mas agora a gente voltou consciente aqui, né? Vamos seguir em paz. Terça-feira, 17h30, aqui no canal do martacunha.tai, e assim que ele faz o download, vai para o canal da Mara também, tá? Então, tá no meu canal e posteriormente vai para o canal da Mara. E muito importante, a gente, todos somos merecedores. A gente se gostar e a gente se aceitar e aceitar o outro sem querer modificá-lo. A gente tem que ajudar a pessoa a se entender, a pessoa, porque tudo que é com dor é mais difícil, é mais triste. Então a gente tem que fazer a coisa um pouco mais leve, a vida um pouco mais leve, né? Isso mesmo. Muito obrigado. Gente, deixa, antes de terminar, vamos pedir que o Kim
gostou desse assunto, tal. Isso. Deixa seu comentário. Se quiser Siga compartilhar o canal, com a gente dá alguma o situação, joinha. dá um joinha lá, ó, isso vai nos ajudar, né? Ó, bastante joinha, compartilha, né? E deixa o seu lá nos comentários, coloca teu comentário, o que você é? Você é um crítico? Você é um sabotador? Você tem esse sabotador crítico? Como é Em que que você é? momento Como é que é você a é tua vida? crítico, né? Por que você acha que nesse Em que momento você momento esse sabotador está ali, ó, na tua orelha, assim, né? ó. Então, fala para gente, deixa lá a sua mensagem, compartilha, manda para os seus amigos, manda para aquele crítico, aquele que tem o sabotador, que você sabe como é que é o crítico, manda para ele, manda lá Manda para para ver. ele. Vamos lá. Isso, Vamos então, lá. gente, ó, beijo. E Beijo. a gente se vê, então, na terça-feira que vem, às 17h30, falando de outros sabotadores, tá? A gente vai estar conversando aí todos esses dias aí sobre sabotadores, então nós vamos escolher mais um que seja um assim, que esteja no nosso dia a dia para a gente estar conversando aqui. E se vocês quiserem Siga a saber de gente no algum Instagram aí, também, viu? Siga lá no sim, Instagram. exatamente. E se quiserem saber mais de algum específico, coloca lá nos comentários, tá? Que a gente daí vai estar falando dele também, tá bom? Exatamente. Tá bom? Beijo, até! Até.